Com certeza todos vocês já viram essas imagens assustadoras do bar pegando fogo na Suíça. Com certeza vocês também ficaram sem entender por que ninguém fugiu de lá enquanto ainda dava tempo. E quase certamente pensaram como é que... Essa juventude é burra e não tem instinto de sobrevivência. Todos filmavam com o celular. Pais, por favor, ensinem seus filhos que o fogo é perigoso. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que acham? Vocês ficariam sentados numa sala pegando fogo só porque outras pessoas também estariam sentadas lá com vocês? A resposta vai surpreender vocês, de tão chocante que é. Mas, caros espectadores, 74% de vocês provavelmente ficariam sentados lá, só olhando e pensando. O que vai acontecer? E acredite ou não, isso é comprovado por muitos estudos científicos. Na verdade, tenho certeza de que você mesmo já experimentou esse efeito de manada muitas vezes, ainda que felizmente em uma forma muito menos prejudicial. Por exemplo, se você já comprou uma marca popular só porque todo mundo já tem. Ou se você entrou numa fila sem nem saber para onde ela ia, mas todos os outros convidados estavam entrando, então você foi junto. Felipe, não quero falar nada, mas lá na frente só tem uma garota esperando o banheiro. You're fake laughing too, right? Oh, the tears are real. Você já passou por isso. Se já vestiu uma roupa desconfortável só para se encaixar, para não parecer estranho naquele evento para onde você ia. E até quando você estava esperando no ponto de ônibus outro dia e um cara começou a rir e depois de alguns olhares confusos, todo mundo no ponto começou a rir também. Sempre que isso acontece, você sente na pele o que significa ceder à chamada pressão do grupo. Esse tipo de comportamento é chamado tecnicamente de viés de conformidade ou também efeito manada. Simplificando, isso significa que você vai copiar o comportamento dos outros, mesmo que talvez pense algo completamente diferente. É como quando seus pais te disseram outro dia: se todo mundo pular da ponte, você vai pular também. A pesquisa mais famosa nessa área é, sem dúvida, a do psicólogo e cientista americano Solomon Asch, lá em 1951. Asch mostrava para as pessoas, à primeira vista, 3 linhas de comprimentos diferentes. 1, 2 e 3, e eles tinham que escolher qual delas era do mesmo comprimento que a linha modelo. Então, por exemplo, nesse caso, é o número 1. Isso é óbvio, você não precisava de régua nenhuma. Em números, quando 37 pessoas foram testadas de forma que a pessoa testada estava sozinha na sala, a taxa de erro foi de menos de 0,7%. Todo mundo acertou de tão fácil que era. Só que depois, para outras 50 cobaias, eles colocaram atores infiltrados, que seguiam um roteiro combinado previamente. As respostas eram dadas em voz alta, um de cada vez, e as pessoas foram posicionadas de forma que o pobre coitado da cobaia real respondia como penúltimo. Nas 2 primeiras rodadas, todos responderam corretamente, inclusive os atores. 2, 2, 2, 2, 2. Isso criou a ilusão de como era. Ridiculamente fácil. Irmão, manda outra. Aí veio a terceira rodada e todos os atores responderam errado. 2, 2, 2, 2, 2. O garoto não acredita no que está vendo, mas diz o mesmo que o resto do grupo, ou seja, a resposta errada porque afinal... Eles são 4, eu tô sozinho. Não vou pagar de bobo. Asch e seus colegas estudaram 50 candidatos. Cada um deles passou por 18 rodadas, nas quais, em 6 vezes, os atores responderam corretamente e em 12 vezes responderam errado de propósito. Foi justamente nessas que o estudo focou. E sabe como isso terminou? 26% das pessoas não cederam nenhuma vez e responderam corretamente todas as 12 vezes, mesmo quando os atores tentaram confundi-las. 12% das pessoas cederam à pressão quase sempre, errando em 11 ou 12 tentativas. Ou seja, os atores os enganaram. E os restantes, cerca de 62%, cederam só de vez em quando. Do total de 600 respostas propositalmente erradas, as cobaias caíram na armadilha exatamente 214 vezes, ou seja, em 35% dos casos. E se você jogar isso na calculadora e fizer 35 dividido por 0,7, vai ver que isso dá exatamente um aumento de 51 vezes. Nice! Solomon Asch também descobriu que quando o grupo é menor, a taxa de erro também é mais baixa. Ou seja, se havia apenas um ator infiltrado, a taxa de erro era de apenas 3,6%. 3.6. Not great, not terrible.
Se fossem 2 atores, então isso subia para 13,6%. Se fossem 3, já chegava a 31,8%, e o teto era com 7, 37,1%. Ou seja, sim, o tamanho do grupo importa e muito. Mas talvez você esteja pensando: Philip, esse experimento é antigo. Hoje em dia as pessoas são muito mais espertas e confiantes. Mas olha só, desde então esses experimentos foram repetidos de 100 maneiras diferentes e os resultados são ainda mais inacreditáveis. O quanto somos um bando de ovelhas. O fato de todos nós conseguirmos agir como ovelhinhas obedientes também foi testado no famoso programa de ciência e entretenimento Brain Games. Por exemplo, quando conseguiram fazer essa senhora de roxo se levantar sem motivo só por causa de um bip, como se fosse um cachorro, e bastou que os outros atores secretos na sala de espera também se levantassem ao ouvir o sinal. Acredite se quiser, bastaram apenas 3 bips para que ela obedecesse ao resto do grupo sem nem saber por que estavam fazendo aquilo. Mas a diversão não para por aí, continua ainda. Os autores do Brain Games, na segunda fase do experimento, começaram a tirar os atores da sala de espera, até que aquela moça ficou sozinha. E o que você acha? Ela se levantou ao ouvir o bip, mesmo quando ninguém estava olhando? Claro que ela se levantou, obediente como um cachorrinho. Mas nem aí acabou, porque quando ela já estava esperando sozinha, começaram a chegar outras pessoas na sala de espera. Agora não eram mais atores, eram realmente outros voluntários do experimento. O cara, no começo, não entendia o que ela estava fazendo. Na segunda vez que o bip tocou, ele não aguentou e perguntou: Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. E na terceira vez que o bip tocou, o cara também se levantou. E assim foi continuando. Mais e mais pessoas iam entrando na sala de espera, até que no final todo mundo estava se levantando e ninguém fazia ideia do porquê. Em outro experimento, eles criaram uma fila fictícia em uma rua movimentada de Las Vegas que não levava a lugar nenhum. Ficaram lá por 15 minutos e todos os pedestres ignoraram a placa. O Brain Games claramente queria mostrar que as pessoas preferem seguir tendências do que criar novas. Então, colocaram um ator lá para começar o movimento. Demorou um pouco, mas depois um casal aleatório se juntou. Yeah, I just saw a sign. Yeah, come on, you'll be second, third people, get in line. E os outros logo seguiram. Quando a fila já estava suficientemente longa e ainda ninguém sabia por que estavam esperando, começaram a dar tarefas até ridículas para eles fazerem. E as pessoas obedeciam. Pulavam amarelinha, dançavam com Elvis, faziam a cobrinha e adivinha só, eles continuavam obedecendo. E tudo isso graças a um único homem. Se esses experimentos parecem irreais ou encenados para você, então saiba de 2 coisas. Primeiro, o programa Brain Games foi criado pelo pessoal da National Geographic, que é provavelmente a marca de ciência e educação mais confiável do mundo. Ninguém em sã consciência arriscaria a reputação deles. Ou seja, todos os episódios tinham base científica, os resultados não eram encenados e as reações das pessoas eram reais. Depois, testes similares ocorreram na República Tcheca pela Pilsner Urquell para promover a extinta cerveja de laranja Fênix. Eles usaram o famoso teste das linhas de As para validar se o experimento realmente funcionava. Jsou i tací, kteří se svůj názor prosadit ani nepokoušejí. Também para ver se aquela fila falsa esperando por nada iria funcionar. Jsou i tací, kteří prostě věří skupině a bezhlavě ji následují. A pak se znova zařadí. Funcionou. Mas além disso, a Pilsner também fez outros experimentos engraçados, como colocar um tapete na frente do prédio no inverno e em cima dele sapatos. Před objekt jsme rozvinuli koberec, na kterém se předem domluvená skupina zouvá tak, aby ji přicházející viděli. Quando havia apenas um par de sapatos ali, assim como aquele ator que respondeu errado na experiência da linha de As, muita gente ignorava essa indicação. Mas quando colocaram vários pares de sapatos. Když jsme však kolem vchodu položili několik párů bot, situace se mění. E ainda quando as pessoas observadas viam como os atores combinados se comportavam, bom, vocês já sabem o que aconteceu depois. Když se však přicházející dostali do blízkosti větší skupiny, automaticky ji následují. Pois é, o efeito manada é tão forte que pode te manter tranquilo até mesmo numa sala onde está pegando fogo.
No experimento seguinte, convidaram os participantes para um hotel para preencher um questionário fictício sobre compras online. Como já mostramos várias vezes, aqui também os pesquisadores chamaram um grupo de controle para verificar como nos comportamos quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos vendo. A moça estava preenchendo o formulário quando, de repente, uma fumaça densa começou a invadir a sala e o alarme de incêndio disparou. Ela foi conferir o que estava acontecendo e saiu correndo sem esperar por ninguém. Ainda deixou a bolsa com as coisas dela lá. Mas quando a pessoa testada foi colocada na mesma sala com 7 atores infiltrados, que tinham sido instruídos a não fazer nada porque sabiam que o incêndio era falso, que aquela fumaça era produzida por essa maquininha, você já sabe muito bem o que eles fizeram. Nada. Apesar de a fumaça ser a mesma em todo lugar, apesar do alarme estar disparando alto, a moça ficou sentada pensando no que deveria fazer. Primeiro foram 30 segundos, depois 5 minutos, depois 10 e finalmente, depois de 20 minutos, quando, na vida real, ela já teria se sufocado várias vezes, chamaram-na dizendo que o experimento havia terminado. Esse cenário foi repetido 10 vezes, e em todas as vezes o resultado foi parecido. Se você estivesse sozinho na sala, você fugiria, mas se estivesse lá com 3 ou mais figurantes, 9 em cada 10 pessoas ficavam sentadas em média 13 minutos. Só um único cara agiu diferente. Esse é rebelde mesmo. Ele se levantou, avaliou a situação e alertou todo mundo, dizendo: Gente, vamos sair daqui. Está pegando fogo. Mas quando viu que os outros estavam tranquilos, ninguém entrou em pânico e ainda falaram com ele calmamente que Vamos esperar a organizadora voltar. Então ele sentou e ficou esperando, e só depois de 12 minutos, quando já teria desmaiado no chão há muito tempo, finalmente saiu. Esse experimento também não foi inventado agora, foi uma adaptação da versão original de 1968. Nela, eles estudaram o comportamento de 3 grupos diferentes de estudantes universitários. Se o aluno estava sentado sozinho na sala e soltavam fumaça lá dentro, 3/4 deles reportavam um incêndio em até 4 minutos. 1/4 não fazia nada. Se o aluno estava na sala com 2 atores que não faziam nada, a porcentagem de quem reportava o incêndio caía de 75% para 10%. Essas pessoas cobriam a boca, tentavam afastar a fumaça com as mãos, mas continuavam sentadas lá. E mesmo quando havia 3 candidatos totalmente desavisados na sala e nenhum ator, ainda assim a porcentagem de pessoas que avisaram sobre o incêndio foi muito baixa. Apenas 1 de 24 alunos relatou a fumaça nos primeiros 4 minutos, e só 3 dos 8 grupos avisaram sobre o incêndio durante todo o experimento. Aqui está mais um exemplo de como as coisas acabam quando ninguém se sente responsável e todo mundo espera que, com certeza, alguém mais vai avisar. Quando o elevador do nosso prédio ficou 2 dias sem funcionar da última vez, fui perguntar na portaria quando iam consertar. E o tiozinho me olhou surpreso, dizendo que eu era o primeiro a avisar e que ia chamar os técnicos, mas que só poderiam vir depois do fim de semana. Então, por causa de todos esses exemplos, se da próxima vez alguém... Oi, mãe. De ver que... Felipe, você só está imitando os outros. Não liga, você só faz parte do rebanho. Desde o início, o ser humano sentiu a necessidade de pertencer a algum lugar. Fazíamos isso por interesse, pois precisávamos sobreviver. Afinal, um grupo se protege melhor do que um indivíduo. Mas essa mesma evolução também ensinou nossos cérebros que quando as pessoas ao nosso redor fazem algo, o principal é não sair da linha. Na linha, feel it. Mesmo que isso não faça sentido. E infelizmente isso pode levar, em situações extremas, a consequências fatais. Isso aconteceu em 8 de maio de 1979, em uma grande loja de departamentos de 6 andares em Manchester, na Inglaterra. Havia 500 pessoas lá na época. Por volta de 1h30 da tarde, um cabo elétrico deu defeito no setor de móveis, o que fez com que sofás e poltronas pegassem fogo. Eles eram feitos de espuma de poliuretano, que é um material barato e resistente, mas ao mesmo tempo é altamente inflamável e a fumaça que ele produz é extremamente tóxica. Aliás, exatamente da mesma espuma de poliuretano era feita a isolação acústica no teto daquela boate suíça. Por isso, dá para imaginar bem o que provavelmente aconteceu lá e a rapidez com que o fogo se espalhou na loja. Uma das descobertas mais curiosas da investigação posterior, porém, foi o comportamento dos clientes no restaurante, que ficava logo ao lado do setor de móveis. Apesar de verem a fumaça, sentirem um cheiro de queimado e ouvirem outras pessoas gritando: Está pegando fogo. Saiam daqui. Não fugiram. Esperaram comer e pagar. We go into a restaurant.
We sit down, the waiter comes over, we choose a meal, we eat the meal, we pay for the meal, and then we leave the building. Foi assim que fomos criados, essa é a nossa rotina. E tudo parece ainda mais normal quando vemos outros clientes também sentados e esperando. Naquele dia, 10 pessoas morreram naquela loja, das quais 9 eram clientes do restaurante. One of the main reasons why people died in the Woolworths fire is because they didn't want to be the first to react. They didn't want to stand out for the crowd and went along with the crowd behavior. O mundo também testemunhou um comportamento semelhante de manada durante o desastre de Capron, em 11 de novembro de 2000. Lá, em um túnel estreito e escuro, um aquecedor começou a pegar fogo no vagão inferior do teleférico, e logo as chamas se espalharam pelo restante da cabine. Quando as pessoas viram as chamas pela janela, quebraram os vidros com bastões de esqui e tomaram uma decisão que, embora intuitiva, acabou sendo errada. Eles fugiram do fogo correndo para cima. Quando os outros passageiros, aqueles que estavam na cabine superior, viram isso em um enorme pânico, desligaram o raciocínio e, guiados pelo instinto, correram atrás do restante do grupo. Todos gritavam, estava escuro, o corredor era estreito, então nem podemos culpá-los tanto. Eles achavam que estavam correndo para a saída, para a segurança, mas aquele túnel era na verdade uma enorme chaminé cheia de fumaça tóxica. Das 161 pessoas que estavam naquele trenzinho, apenas 12 sobreviveram, justamente aquelas que foram contra a multidão, descendo pela chaminé, onde havia ar fresco. Tiveram sorte no azar, porque entre eles havia um bombeiro voluntário, e ele sabia exatamente o que precisavam fazer para sair vivos dali. A autoridade dele era claramente mais confiável e convincente do que aquela multidão em pânico. Que o comportamento da multidão sirva de resposta para todos que comentaram nos vídeos de Ano Novo do bar suíço, dizendo que as pessoas se divertiam e filmavam normalmente. Eles deviam estar bêbados. E eles não vão responder. Bem, sim, provavelmente estavam. Não deveriam ter filmado e deveriam ter fugido, mas lembre-se, as pessoas se comportavam de maneira semelhante mesmo sóbrias, há quase 50 anos na loja em Manchester, quando não existiam telefones celulares. Na discoteca suíça, idade ou nível de escolaridade também não eram importantes. Jovens são malucos. Acham que sabem tudo sobre o mundo. No centro comercial de Manchester, a vítima mais jovem tinha 29 anos, a mais velha 86 e a idade média era de 57. Ou seja, aqueles jovens festeiros também não eram burros nem mal educados. Eles estavam de boa justamente porque todo mundo ao redor também estava tranquilo, dançando, gravando vídeos e ninguém entrou em pânico. A lição que tiramos de tudo isso é que nunca devemos subestimar o poder do comportamento de manada. Cada pessoa neste planeta, até mesmo o maior rebelde que vai contra a corrente, não se levanta quando toca o sinal na sala de espera. Pode agir como uma ovelhinha obediente, e basta muito pouco para isso acontecer. Basta ver o que os outros estão fazendo e copiar. E vou contar uma coisa, esses espertinhos do marketing sabem disso muito bem. Se você quiser usar esse conhecimento no seu negócio e marketing, se quiser vender e ganhar mais, então o básico é parecer popular, mostrar que ninguém vai cometer um erro comprando de você. Se você tem uma loja física, tente arrumar apenas algumas unidades dos seus produtos nas prateleiras, de modo que pareça ser uma escolha popular entre os clientes e que logo o estoque vai acabar. Quando os clientes pedirem conselhos aos seus vendedores, peça para eles dizerem algo do tipo: a maioria escolhe este aqui. Este é o brinquedo que os pais mais compram para seus filhos. Se você tem um restaurante, acabou de abrir e está vazio por dentro, sente os primeiros clientes perto da janela, de modo que as pessoas que passam na rua possam vê-los. Melhor ainda se você pensar em como motivá-los, como tornar esses lugares mais atraentes, para que eles queiram sentar ali automaticamente. Você não vai acreditar quantas vezes eu testei isso e realmente funciona. Sentamos na janela, na vitrine de um estabelecimento vazio, e quando fomos embora, o lugar estava lotado, enquanto ao redor continuava vazio. Se você tem um salão de cabeleireiro, um estúdio de tatuagem, faz unhas ou é personal trainer, então pendure centenas de fotos de clientes satisfeitos nas redes sociais e nas paredes do seu estabelecimento. Mostre os milagres que você fez com eles. Em um hotel, por exemplo, eles testaram aqueles avisos nos quartos pedindo para não jogar as toalhas no chão, para que eles não precisassem lavar tanto e assim economizassem muitos litros de água. Quando perguntaram aos hóspedes qual versão do aviso daria certo melhor, eles responderam que seria aquela com o texto: ajude a salvar a natureza. Mas quando eles realmente fizeram o teste, o aviso que funcionou melhor foi o que dizia: junte-se aos 75% dos outros hóspedes que protegem a natureza e não jogam as toalhas no chão. Maria vai com as outras. Esse ditado não existe por acaso.
Quando você tem uma loja online, aqueles selos como mais vendido podem ajudar ou então. Este produto já foi comprado por mais de 2.000 pessoas e 97% delas recomendam. Incentive também os clientes a tirarem fotos com o produto e a marcarem você nas redes sociais, e depois mostre isso com orgulho. Nós, no nosso site aqui em casa na Eslováquia, mostramos quantas marcas e mídias de prestígio trabalham conosco. Nas apresentações, explico como entregamos milhões de visitantes qualificados aos sites de centenas de clientes. Agora você também sabe por que é comum, em séries de comédia, colocarem aquele riso de plateia ao fundo nas cenas engraçadas. Até as situações engraçadas parecem mais engraçadas para nós quando outras pessoas estão rindo. E se você trabalha como músico de rua ou em alguma cafeteria, então você mesmo deveria colocar bastante dinheiro no seu chapéu, ou deixar aquele copo cheio de gorjetas perto do caixa. Porque quando outros clientes veem isso, eles deixam gorjeta com mais frequência, talvez até coloquem uma nota de dinheiro para você. Então agora pensem e escrevam nos comentários como vocês conseguem usar os princípios do efeito manada no seu trabalho, no seu negócio. Só que, como vocês já devem imaginar, o neuromarketing também é como fogo. É um ótimo servo, mas um péssimo senhor. O fato de o efeito manada criar a ilusão de popularidade é exatamente o motivo pelo qual tantos influenciadores compram seguidores, visualizações, curtidas e comentários. E não para por aí. Hoje em dia, você pode até contratar ônibus cheios de manifestantes, multidões de fãs gritando no aeroporto e, em alguns países, chegam até a contratar convidados falsos para casamentos. Eu posso até gravar um vídeo só sobre isso. É só me avisar se vocês têm interesse. Se esse vídeo tiver pelo menos 1000 curtidas, para mim já é o sinal de que devo fazer.